A paz de Deus, irmãos. Vamos estudar a lição? Nós estamos estudando o livro chamado Ensinos de Jesus. Esse livro foi escrito pelo pastor Arilton Oliveira. Agora nós vamos estudar a lição de número 12. O tema dessa lição é o que Jesus ensinou sobre a lei. Antes de começar o estudo, vamos orar? Pai Santo, Criador de todas as coisas, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer pelo dom da vida, Pai, por Tu ter nos criado, Senhor, e Tu ter nos mantido, Senhor, com vida, ter nos dado condição, estar nos dando, Pai, condição de vida. Pai Santo, queremos Te pedir perdão, Senhor, porque somos pecadores, errantes, Pai. Nos perdoe, Pai. E derrama sobre nós o Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, compreender a Tua vontade, Pai. Compreender a Tua palavra. Pai Santo, nos ensina, Pai, para que possamos aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Pai Eterno, tudo isso nós Te pedimos, Pai. Não porque merecemos, Pai, mas é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O que Jesus ensinou sobre a lei? Jesus, o nosso abnegado Redentor, durante toda a sua peregrinação aqui na terra, ele representou de forma perfeita o caráter da lei de Deus. Ele foi uma expressão viva do caráter da lei de Deus. Jesus, ele não veio para mudar a lei, mas sim para exaltá-la, para torná-la gloriosa. Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 42. Isaías, abra sua Bíblia. Isaías foi um profeta messiânico, um profeta que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu sobre o Messias, profecias messiânicas sobre Jesus Cristo. E veja o que está escrito aqui no verso 21 do capítulo 42. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Então, irmãos, o Senhor, o Pai, ele se agradou de Jesus, do Filho, do Messias. E por amor que ele tem à sua justiça, ele engrandeceu ao Filho por meio da lei, porque Jesus ele foi obediente à lei. E por meio da obediência de Jesus, nós vemos o Pai, nós conhecemos o Pai através da obediência do Filho de Jesus Cristo. Veja que coisa mais linda. E se abrirmos a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, te convido a abrir Mateus, capítulo 5, veja só o que está escrito. Mateus 5, vamos ver o verso 21 e o 22. Esse capítulo 5, Jesus ele está no monte e ali ele dá o famoso Sermão do Monte. Ele dá instruções, né? Imagine Deus, né? Que Jesus é Deus. Deus aqui na terra falando aos homens, dando as suas instruções, as instruções de como viver de acordo com a sua vontade para viver no seu reino. Veja, irmãos, que coisa grandiosa. O Sermão do Monte é uma das partes mais importantes da Bíblia, que é o próprio Deus instruindo a humanidade. Então, vamos ler os versos 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo
se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Jesus aqui ele está declarando às pessoas que a lei, o não matarás, ou todos os mandamentos, né, de Deus, são muito mais profundos do que nós imaginamos. Porque o não matarás, por exemplo, entre todos os mandamentos, esse exemplo aqui, o pecado não é só o ato de matar. Ali foi a ação final, mas o pecado ele teve início na mente, o desejo do mal, né? Quando se pensa algo assim, quando se planeja o mal contra alguém, quer dizer que a pessoa está dando espaço, né? O seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, está sendo ocupado com o mal, né? Com ideias malignas. E aí é o pecado. O pecado, então, ele começa a partir da mente, do pensamento, e depois vai virar uma ação, quer seja matar, quer seja adulterar, mentir. Então, tudo é muito mais profundo. E Jesus, então, ele fala, olha, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão já é réu de juízo. Se encolerizar não significa já que está agredindo fisicamente, mas só de sentir a ira, de ter raiva, né? Isso já não é bom, já é mal, é o mal dentro de si, o mal dentro da pessoa. Qualquer que disser a seu irmão raca é um insulto, né? No tempo de Cristo, naquela língua, é como se estivesse falando, xingando o outro de tolo, né? Tá humilhando, né? Tá desejando mal, tá insultando, está humilhando, está entristecendo o coração do outro, né? Isso não é bom, isso é mal. Então, tudo que é mal aos olhos de Deus é pecado. Tudo que é contrário à sua vontade é pecado. Agora, vamos ler nesse mesmo capítulo os versos 27 e 28. Veja só. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O simples fato de cobiçar, de desejar, né, já na mente da pessoa já houve o pecado, porque ele já conseguiu imaginar. Então, nós devemos o quê? Buscar o perdão de Deus todo o tempo, porque nós pecamos, irmãos, um pensamento. Mas Jesus, olha como ele nos ensina, ele nos mostra, o pecado não é só o ato físico, mas vem desde a nossa mente. Por isso precisamos vigiar. Agora vamos continuar aqui. Então, irmãos, a lei de Deus é a expressão da vontade de Deus. Sobre quem? Sobre a conduta moral da humanidade. A lei de Deus expressa o desejo de Deus sobre os seres criados, como Deus quer que nós vivamos diante da sua presença. A lei expressa o seu amor pela humanidade. Como? Porque ao criar, né, a lei, as regras de vivência, de convivência entre nós, entre todos os seus seres criados, Deus, ele mostra que ele espera que nós amemos uns aos outros, que nós respeitemos. Por quê? Para que não haja tristeza, para que haja paz, né, entre todos, para que o mal, irmãos, não habite no nosso meio. Quando a gente respeita o próximo, né, quando a gente ama, respeita os mandamentos de Deus, a gente respeita e nós somos respeitados também, porque o próximo também, né, ele também não vai fazer o mal pra gente. E já pensou uma humanidade guardando os mandamentos de Deus? Seria perfeito, irmãos. Então, a lei de Deus é perfeita e Jesus, em sua vida aqui na terra, ele nos mostrou isso. Ele glorificou ao Pai através da sua vida aqui na terra, vida de obediência. Agora, continuando.
O que Cristo ensinou a respeito da lei? Veja só, Jesus ele citou várias vezes a lei e os profetas. Então, o que significava para Jesus a lei? Olha, em sentido geral, a lei, né, significava os 5 livros de Moisés. Quando Jesus falava a lei e os profetas, ele estava se referindo ao Velho Testamento, né? Então, dividindo em 2 partes: a lei, né, os 5 livros de Moisés, e depois aqueles outros profetas, né? Mas no livro de Lucas, no capítulo 24, verso 44, nós vemos a divisão em 3 partes: lei, profetas e salmos. E isso também se refere ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, essa divisão em 3 partes, porque os salmos também fazem parte do Velho Testamento. Mas o que Jesus ensinou a respeito da lei? Ele ensinou que a lei deve ser cumprida, pois ele mesmo veio cumpri-la e não mudá-la. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, é no capítulo 5 mesmo, mas agora nós vamos ler os versos 17 e 18. Veja o que está escrito: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, Jesus, ele nos ensina que nós temos que cumprir a vontade do Pai, né? Que são os seus mandamentos, guardá-los. Jesus, ele guardou a lei? Sim. Ele guardou os mandamentos de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 15. Em João, Evangelho, um pouquinho mais à frente, no capítulo 15, vamos ler o verso 10. Olha o que Jesus fala. O que eu vou ler agora, o capítulo 15, são instruções de Jesus aos discípulos, né? Antes dele ser levado, né, crucificado, ele deu essas últimas instruções. E veja só o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, irmãos, assim como ele foi obediente ao Pai e guardou os seus mandamentos, né, os mandamentos do Pai, nós também precisamos guardar os seus mandamentos. E quais são os mandamentos de Jesus? São os mesmos mandamentos. Jesus, ele é Deus, porque ele veio para a terra para glorificar o Pai. Então, nós precisamos olhar para Jesus e procurar fazer como ele fez, viver como ele viveu. Vivendo como Jesus viveu, guardando os mandamentos de Deus, nós estaremos então permanecendo no seu amor. Olha que maravilhoso. Agora, alguém conseguiu imaginar o que seria de nós se Cristo houvesse pecado? Não, porque é inimaginável, porque Jesus nunca pecou. Jesus é Deus. Ele foi sacrifício, se fez sacrifício em nosso lugar. Lembra nos estudos anteriores em que vimos a respeito dos sacrifícios, né? No começo, lá no princípio, Deus ele instituiu o ritual de sacrifícios, né? De matar animais, quando o quê? Quando houvesse pecado. Então, se alguém pecasse, né? Ele levaria o animal ali, né? Teria que se arrepender do pecado, levar o animal até o sacerdote, e lá no templo esse animal era sacrificado e o pecado daquela pessoa era perdoado. Então, aquele animal era inocente, mas o que acontece? O animal ele estava representando, ele era só uma sombra, né, do verdadeiro sacrifício que é Jesus. O animal representava a vida, né? Porque era a morte e o sangue escorrendo. Então a pessoa tinha que se arrepender e tinha que ter consciência ao ver aquele pobre animal inocente que não tinha culpa nenhuma do erro que essa pessoa havia cometido,
mas olhar para aquele animalzinho e ver que ele estava morrendo por sua culpa, né? E a pessoa tinha que olhar, ela tinha que permanecer ali, junto com o sacerdote e sacrificar aquele animal. Então era muito dolorido, era muito horrível, difícil. E devia o pecador se arrepender e nunca mais, né, querer pecar na vida, para não ter que sacrificar um animal, né, inocente. E veja só, com o tempo, os israelitas, eles acabaram se acostumando e acabavam pecando e pecando porque ficou prático. Pecavam, né, e depois entregavam os animais ali para serem sacrificados. Mas o que eu quero falar, irmãos, é o quê? Que para se sacrificar ali o animal, a pessoa tinha que ter pecado. E o que é pecado? O que é pecado? Qual é a base para as pessoas entenderem quando acontecia o pecado? Então, o pecado é transgredir a lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela é a regra. E quando se transgredia a lei, se pecava, né? Então, se levava o animal ali para ser sacrificado e morrer no lugar da pessoa, porque sabemos que o salário do pecado é a morte. É assim, foi assim desde o princípio, assim que Deus nos ensinou. Por quê? O salário do pecado é a morte. Porque Deus é santo, né? Ele não pode, Deus, a sua natureza santa, não pode conviver com o pecado. E se você quer viver, se você quer ter vida, você precisa de Deus. Não dá para viver sem Deus, porque Deus é a fonte da vida. Então, se você peca, se você transgride a lei de Deus, automaticamente você perde a vida, porque Deus não tem como viver junto com o pecado. Entende? Então, irmãos, por isso tinha que ter a morte, né, o sangue, o arrependimento, o sacrifício, para que a pessoa continuasse ali, né, e tivesse esperança de salvação, né, vivesse em comunhão com Deus, tinha que ter o arrependimento, né, e isso, né, nos tempos antes de Cristo era assim, havia os sacrifícios, mas depois de Jesus não mais, porque Jesus é o sacrifício perfeito. E Jesus, ele não pecou, ele nunca pecou. O sacrifício de Jesus, ele foi aceito por Deus, porque Jesus foi perfeito diante do Pai. Ele guardou os mandamentos de Deus, ele foi obediente até a morte. Por isso, nós temos o nosso Salvador. Por isso, nós temos esperança de vida eterna, porque Jesus venceu, ele venceu a morte. Se o salário do pecado é a morte, e Jesus nunca pecou, a morte não o pôde reter. Por isso, Jesus ressuscitou. E ele é vivo, ele vive. O sepulcro de Jesus está vazio. Ele vive e ele vai voltar. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Bom, por sua própria obediência à lei, né, Jesus ter vivido aqui na terra, ser o modelo perfeito de ser humano, ele viveu como ser humano, foi perfeito diante de Deus e guardou a lei, né, guardou os mandamentos de Deus. Isso é o testemunho de Jesus a respeito da imutabilidade da lei. Isso significa que a lei de Deus é eterna. Jesus, ele não mudou, como ele mesmo falou, eu não vim mudar, eu vim cumprir. Então, a lei de Deus dada lá no princípio, lá em Êxodo, né? A lei, as placas entregues, as placas de pedra, as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus e entregues a Moisés, elas continuam em vigor. Os 10 mandamentos continuam em vigor. Vamos continuar? A lei de Deus, ela foi escrita
né? Ela chegou à humanidade escrita de que forma? Assim, foi por meio do próprio Deus. Ele mesmo escreveu nas 2 tábuas de pedra. Moisés ficou ali em cima do monte durante 40 dias, 40 noites em jejum, em comunhão com Deus. E Deus, ele escreveu com seu próprio dedo. E vamos abrir a Bíblia para você ver, porque tem muitas pessoas, já aconteceu comigo de perguntar a algumas pessoas quem escreveu os 10 mandamentos. E por incrível que pareça, pessoas há muito tempo indo para a igreja, né, conhecedores de muitas coisas aqui da Bíblia, não souberam responder. E quando responderam que foi Moisés quem escreveu os 10 mandamentos. Não é isso que está escrito aqui na palavra. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 31, lá no verso 18. Êxodo, capítulo 31, no verso 18. Vamos ver o que está escrito. 31, verso 18, acompanhe. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Vejam só. Então, irmãos, Deus, ele veio à terra, escreveu nas pedras, nas 2 tábuas de pedra, a sua lei. E ele selou então ali uma aliança com a humanidade, porque a sua lei são seus princípios, princípios do seu reino, do reino eterno. E ele entregou ali para Moisés os princípios do seu reino, para que todo aquele, né, que for fiel à sua palavra, que crê na sua palavra e viver de acordo com seus princípios, possa um dia ir morar com ele. Vamos continuar. Os israelitas, irmãos, eles ficaram cerca de 430 anos lá no Egito, vivendo como escravos. Você pode acompanhar depois lá em Êxodo, capítulo 12. Depois a gente vai abrir Êxodo, capítulo 12, verso 40. Depois a gente lê. Deixa eu só continuar aqui esse pensamento, ó. Os israelitas ficaram 430 anos ali, né? Escravos no Egito. Então, durante esse tempo, 430 anos, é muito tempo. Eles não tinham liberdade para cultuar o nosso Deus, o Deus Criador, né? O Deus verdadeiro. Então, todas as tradições religiosas, tudo que foi passado de pai para filho até antes desse cativeiro, foi esquecido, né? Porque muito tempo, 430 anos, eles não conseguiram manter a tradição, manter a sabedoria das pessoas a respeito de Deus, né? Dos seus princípios. Mas Deus, ele enviou Moisés e libertou o seu povo. E ao sair do Egito, Deus começou com eles ali uma nova experiência. Ele entregou para o seu povo a lei escrita. E dessa forma ele fez aliança com o seu povo. Não é maravilhoso? Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12, verso 40. Êxodo 12, 40, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 12, verso 40. Vamos ver o que Deus vai falar agora para contar para a gente. Veja só. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. É só para conferir, né? Porque eu acabei de falar, 430 anos que o povo de Israel ficou escravo. Olha aqui a Bíblia, né, nos contando. Agora vamos ver em Gálatas. Vamos ver mais uma parte. Em Gálatas. Peraí que eu perdi aqui. Vamos ver Gálatas, capítulo 3, verso 17. O livro de Gálatas, ele fica mais para o finalzinho da Bíblia. Veja só, 3, verso 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Irmãos, olha o que está escrito em Gálatas. Olha a lei de Deus aqui viva, né?
Olha o que, eu vou até repetir, mas digo isto. O livro de Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo. Que tendo sido o testamento anteriormente confirmado, tudo que Deus disse, né, a sua aliança, lá no começo, confirmada por Deus, a lei que veio depois desse cativeiro, 430 anos depois, não invalida o testamento, não invalida as promessas de Deus lá do começo. Olha Deus falando da sua lei, Deus falando das suas promessas. Sabe por quê, irmãos? Deus é imutável. Tudo que Ele fala, toda a sua palavra não muda. Deus é imutável, irmãos. Vamos continuar aqui, veja só. O que Jesus ensinou sobre a obediência aos mandamentos? Vamos abrir agora a Bíblia em João, capítulo 14. Vamos ver o que Jesus falou. João, capítulo 14. Deixa eu ver se é o Evangelho. É João, Evangelho, tá? Capítulo 14. Acompanhe na sua Bíblia. Versos 15 e 21. Vamos ver o que Jesus disse. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha as promessas de Jesus. Olha o que ele ensinou quando existe a obediência, né, da nossa parte aos mandamentos, à sua vontade, à vontade do Pai. Então, irmãos, Jesus, ele nos ensina a guardarmos a lei, né, os mandamentos de Deus. Agora tem uma pergunta bem interessante. Se a lei de Deus não foi abolida, então qual é a sua função? Para que ela serve? Vamos abrir de novo lá no livro de Gálatas, capítulo 3. Vamos ver de novo, verso 24. Agora é o verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei serve como um condutor para Cristo. E é por meio da fé que nós somos justificados. Assim como um espelho mostra a nossa imperfeição, se tem alguma mancha no nosso rosto, alguma sujeira, a lei, ela também tem essa função de nos mostrar aonde nós estamos errando na nossa maneira de viver. Então, como o espelho, da mesma forma que o espelho, a lei também, ela não pode resolver o nosso problema. Ela não pode nos ajudar. O espelho, ele não vai limpar o meu rosto, mas ele vai mostrar aonde eu preciso limpar o meu rosto. A lei, ela não vai perdoar, ela não tem poder nenhum de mudar a minha vida, a lei, mas ela pode me mostrar aonde eu posso melhorar, né, o que eu preciso fazer para andar de acordo com a vontade de Deus. Ela me aponta onde estão os meus defeitos e mostra o quanto eu preciso de Cristo, o quanto eu preciso buscar o perdão de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas falam que a lei de Deus ela foi abolida, né? Muitas igrejas, falam que a lei de Deus ficou lá no Velho Testamento, lá para o povo de Israel. Ela já não é válida para o nosso tempo. Irmãos, isso é falso. A lei de Deus, ela continua em vigor, porque o próprio Deus, Jesus Cristo aqui na terra, ele nos disse que não veio mudar a lei, né? Nem um jota, nem um pingo do i, nada pode ser tirado da lei, nada pode ser mudado, né? Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não muda, né? Então, Jesus, ele não mudou a lei. E muitas igrejas, muitas doutrinas pregam que no ato da crucificação, Jesus aboliu a lei.
porque Jesus seria uma nova aliança e a velha aliança então fica invalidada. Irmãos, isso é falso. Irmãos, a lei de Deus, os 10 mandamentos, é a vontade de Deus para com as suas criaturas. É a expressão do coração de Deus. E isso é imutável. Deus é imutável, ele não muda, né? Tudo que ele deseja para os seres humanos é do seu coração. Isso não dá para mudar. E veja, Jesus, ao ser crucificado, ao se entregar na cruz por nós, é o plano da redenção. Isso faz parte de todo o plano de Deus para com as suas criaturas, né? De criação, de redenção. É tudo um plano, é o plano de Deus para nós. Não existe um novo plano a partir da criação. Sabe por quê? Porque desde o princípio, Jesus já estava crucificado, antes mesmo que houvesse a lei, assim, a lei escrita. Antes de haver a lei escrita, Jesus já havia sido crucificado lá no princípio. Então não tem uma nova aliança a partir depois no Novo Testamento. O Velho Testamento ele continua ativo. Aliás, o Velho Testamento ele completa o Novo Testamento. Ambos se completam. Não dá para ter Novo Testamento sem o Velho e nem dá para ter Velho sem o Novo, porque o Velho ele nos fala de Jesus, que o Messias viria, profetiza a vinda de um Salvador. O Velho Testamento nos mostra a criação, Deus como Criador, e mostra Deus nos prometendo um Salvador, né, depois do pecado. E o Novo Testamento é a promessa de Deus efetivada, cumprida. Jesus nasceu, o Salvador veio à Terra, né, sua primeira vinda. Então não dá para separar o Velho Testamento do Novo, não dá para dizer que nós somos só evangélicos. Não, nós somos cristãos, irmãos. Nós acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus, não só contendo a palavra de Deus. Porque quando você fala contendo, o que dá a impressão? Que tem algumas partes que pode não ser. Mas não é isso. A Bíblia é completamente a palavra de Deus. Então, vamos continuar aqui. Como muitas pessoas pensam isso a respeito dos 10 mandamentos, que já foi algo do passado e que não está mais valendo, eu vou mostrar agora, e eu peço que você abra sua Bíblia, para um pouquinho o áudio, né, na hora que você estiver procurando, para o áudio, procura, veja, confirme, estude a Bíblia, conheça a palavra de Deus, né? Eu vou mostrar agora os 10 mandamentos, né? Que todos falam que ficou lá no passado, mas ele existe no Novo Testamento. Então nós vamos ver em algumas partes do Novo Testamento os 10 mandamentos, que continuava e continua em vigor. Veja só. Primeiro mandamento de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Vamos abrir ali a Bíblia, lá no livro de Atos. Atos, deixa eu ver qual é o capítulo. Capítulo 15, verso 20. Vamos ver. Atos, capítulo 15, verso 20. Aqui, quem está falando é Paulo. É Paulo que está falando. Veja só, no verso 20. Mas escrever-lhes, né? Ele está falando, está dando instruções também. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Aqui ele está instruindo, né? E veja só que ele está falando da contaminação com os ídolos. O que são ídolos? São as imagens, são os falsos deuses, né? Deuses de mentira, né? Engano, né? De Satanás. E ele está falando o quê? Para não se contaminar com eles. O que você lembra? O que está na mente de Paulo?
Não terás outros deuses diante de mim. Isso é obediência ao primeiro mandamento de Deus. Agora vamos ver o segundo mandamento? Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Tessalonicenses 1, 9. Tá mais um pouquinho para frente. Abra sua Bíblia. 9. Olha só. É o segundo mandamento. Qual o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, que faz parte do Novo Testamento, né? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então está me mostrando aqui conversão de pessoas que antes serviam a ídolos, né? E passaram então a servir a Deus. Então, como eles serviam como? Eles se prostravam diante de ídolos, porque as pessoas tinham a necessidade de ter a imagem ali na sua frente e se prostrar. Então aquelas pessoas aqui do exemplo, daqui desse texto aqui lido, eles tinham deixado, né, os ídolos e tinham se convertido a Deus. E o que nos lembra, nos remete a quê? Ao segundo mandamento, as imagens de escultura. Então eles deixaram de pecar diante de Deus, deixaram de transgredir o segundo mandamento e passaram a obedecer a Deus, né? Agora o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 5, vamos voltar, né, para o livro de Mateus, capítulo 5, no verso 33. Olha o que está escrito. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos. Isso aqui é lá no Sermão do Monte, né? Jesus aqui com as suas instruções. Veja o que ele fala: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Então, não tomar o nome de Deus em vão, né? Cumprir, ser fiel, não mentir, né, para Deus, não chamar o nome de Deus em qualquer tempo, né? Tudo isso, né, é pecado diante de Deus. Mas veja como esse texto aqui lido: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, né? Não chame o nome de Deus em vão. Está remetendo a esse mandamento, né? O mandamento número 3. Vamos ler também o verso 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Isso é ser fiel a Deus, né? Ao seu nome, fiel ao nome do nosso Senhor, né? Respeitar, honrar o nome de Deus. Agora vamos procurar aqui no livro de Atos, capítulo 16, verso 13, o texto que remete aqui no Novo Testamento, remete ao quarto mandamento. O quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vamos abrir em Atos, capítulo 16, verso 13. 16, verso 13. Veja só. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então aqui eles estão mostrando, esse texto aqui é Paulo, né? Eles saem no dia de sábado e procuram um lugar para orar. Por quê? Porque o sábado é o dia do Senhor, é o dia de adoração a Deus. Então era costume deles, né? Daquelas pessoas adorarem a Deus no sábado. Os judeus, né? Eles adoravam a Deus no sábado. Então, olha, ele sai e vai procurar um local onde ele possa adorar a Deus. Também tem outro texto aqui em Hebreus. Vamos abrir. Hebreus capítulo 4. Hebreus é mais para o finalzinho da Bíblia. Capítulo 4. Vamos ver qual é o verso. Do verso 4 ao 6. Vamos ver o que está escrito, olha. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º:
E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Então aqui é uma das cartas, né? O livro de Hebreus, ainda não se tem certeza se foi Paulo quem escreveu esse livro. É um livro maravilhoso. E aqui o que o autor está falando? A respeito do quarto mandamento, que é o sábado do Senhor. Então, os mandamentos de Deus, nós estamos olhando aqui no Novo Testamento e estamos descobrindo o quê? Que eles continuavam vigorando. Olha aqui, os servos de Deus, os discípulos, né, os apóstolos, eles falam a respeito dos mandamentos e eles obedecem. Agora veja, o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Está lá no livro de Efésios, né? No capítulo 6. Vamos abrir? Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, no verso 1. Veja o que está escrito. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo e ler os 10 mandamentos, você vai entender. Esse mandamento, o quinto mandamento, tem uma promessa para aqueles que honram o pai e a mãe. Então, Paulo, ele está lembrando do quê? Dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, os 10 mandamentos, continuando em vigor. O que ele falou? Honra o teu pai e a tua mãe, porque está escrito lá nos 10 mandamentos, na lei de Deus. Tem promessa para aqueles que obedecerem. Veja só, né? Agora, o sexto mandamento: não matarás. Vamos abrir a Bíblia. A gente leu agora há pouco, né? Mateus capítulo 5. Vamos ler mais uma vez, né? Rapidamente. Mateus capítulo 5, vamos ver, verso 21 e 22. Vamos reler. Jesus ali no monte, né? Dando as suas instruções, o sermão do monte. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. E esse foi o quê? O sexto mandamento sendo lembrado aqui por Jesus, né? No Novo Testamento. Agora, o sétimo mandamento: não adulterarás. Aqui no mesmo capítulo, vamos ler só o verso 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Então, Jesus aqui ele está mostrando os 10 mandamentos, mostrando a sua significância e mostrando, irmãos, a profundidade que é, né? Guardar os mandamentos de Deus. Agora, o oitavo mandamento. Sabe onde a gente vai encontrar? Lá em Romanos. Vamos abrir a Bíblia. O livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, ele fica logo após o livro de Atos. Romanos, capítulo 13, depois de Atos. Verso 9. Olha o que está escrito. Isso é Paulo também escrevendo aos romanos. Veja o que está escrito. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui é maravilhoso. Paulo, ele colocou aqui vários mandamentos. Ele está dizendo que se você guardar todos esses mandamentos, é a mesma coisa. Sabe o que significa quando você guarda todos esses mandamentos? Significa que você está amando ao seu próximo, que você está fazendo com o seu próximo o que você quer que façam com você. Você está amando, respeitando, porque você quer também ser amado e respeitado. Então, nós vimos aqui o não furtarás e vimos, né, os outros também.
Então, sendo repetidos no Novo Testamento. Agora vamos ver o 9, né? Não dirás falso testemunho. A gente viu aqui, já está escrito, não darás falso testemunho, mas tem um outro local aqui em Marcos. Vamos abrir a Bíblia em Marcos, vamos voltar só um pouquinho, né? Marcos, capítulo 10, verso 19. Vamos ver o que está escrito. Marcos, capítulo 10, verso 19. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Irmãos, olha a repetição aqui dos mandamentos, o próprio Jesus aqui no livro de Marcos. Então ele mostra como os 10 mandamentos continuam em vigor. Agora, não cobiçarás, que é o 10º mandamento. Lá em Romanos também está escrito. Romanos, capítulo 7, verso 7. E nós já lemos aqui, né? Mas lá vai repetir de novo. Romanos, capítulo 7, verso 7. Vou voltar para o livro de Romanos, capítulo 7, verso 7. Olha o que Paulo escreve, veja. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha que coisa incrível, Paulo aqui lembrando, né, do 10º mandamento, e olha que coisa incrível que ele fala. É o que nós falamos sobre o espelho, né? A lei. Se ele não conhecesse a lei, né? Se não soubesse a respeito da lei, ele não saberia que haveria o pecado, que ele estava pecando, estava cobiçando alguém. Mas quando ele conhece a lei de Deus mostra para ele o que ele está fazendo de errado, né? Então, a lei é um espelho para que nós possamos enxergar os nossos defeitos. Irmãos, diante dessas verdades, né, da palavra de Deus sendo mostradas para nós, no estudo anterior, que falava sobre o juízo, nós já sabemos então qual é a norma que será usada por Deus para nos julgar no dia do juízo. Qual é essa norma? Vamos ver? Vamos abrir novamente a nossa Bíblia e relembrar. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 2. Vamos abrir o livro de Tiago. Ele fica quase no finalzinho aqui, depois de Timóteo. Tiago, deixa eu ver, depois de Hebreus, lá para o finalzinho, vamos ver. Tiago, vamos abrir no capítulo 2, vamos ler o que está escrito. Olha só o que está escrito nesse livro de Tiago. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Irmãos, olha os 10 mandamentos aqui em vigor. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos entender. Nós temos que ser obedientes a Deus em toda a sua lei, né? Não é fácil, mas Jesus ele veio para nos mostrar que é possível e nós temos o nosso Senhor que nos ajuda. Porque, irmãos, lendo a palavra em comunhão com Deus, né, tendo a lei nos mostrando onde nós estamos errando, nós buscamos forças de quem? De Deus. E Ele nos dá. E nós continuamos seguindo a Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele serve ali, Ele está andando, Ele nos salva, é nosso Salvador, e nos mostra também como devemos viver. Então nós temos a lei e temos o nosso Salvador nos guiando. Deus, Ele tem o plano perfeito, o plano de redenção. Nós precisamos só crer, buscar de Deus sabedoria da sua palavra. E o Espírito Santo, irmãos, ele é o nosso professor, é ele quem nos
nos conduz, ele nos mostra, o Espírito Santo nos conduz a Cristo. Ele nos mostra Jesus. É através do Espírito Santo. Porque a palavra, quem inspirou a palavra de Deus aos profetas e a esses homens de Deus que escreveram a Bíblia? Foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos guia a Jesus, ele nos mostra a verdade. Então, Deus, nós temos aqui a norma, como foi falado, os 10 mandamentos constituem o quê? A base da aliança entre Deus e o seu povo. Os 10 mandamentos são a norma do julgamento. Todos nós seremos julgados segundo a lei. Sendo assim, como ficará o caso dos que viveram antes da lei ser dada a Moisés? Olha que pergunta interessante. Muitas pessoas se perguntam isso. Mas se Jesus ele veio só no Novo Testamento e morreu, se entregou por nós, nós hoje nós temos o Novo Testamento, nós entendemos. Mas e as pessoas que viveram antes? Olha só. Os 10 mandamentos, irmãos, eles não passaram a existir somente após a entrega, das tábuas escritas lá no Monte Sinai. Não, isso não é verdade. A lei de Deus ela é eterna, como o próprio Deus. Desde a criação do mundo, nós vemos a lei de uma forma implícita. Ainda lá no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, nós vemos alusões ao primeiro e segundo mandamento. Eu vou até abrir rapidamente, vamos ver. Lá em Gênesis, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Vamos ver lá no capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. Vamos ver o verso do 1 ao 4. Vamos ler. 35, do 1 ao 4. Veja só. E depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Irmãos, aqui é o livro de Gênesis. Jacó é quem está falando. Os 10 mandamentos por escrito vai ser lá na frente, somente depois do povo de Israel ficar cativo lá no Egito durante 430 anos. Então é muito tempo depois que a lei escrita Deus vai dar para o seu povo. Então aqui nós já vemos que Jacó, ele conhecia, ele está falando aqui a respeito dos deuses estranhos. E isso nos remete a quê? Ao primeiro mandamento, ao segundo mandamento, Não terás outros deuses diante de mim, as imagens de escultura. Então, o povo, mesmo de antes da lei de Deus escrita ser dada, o povo já conhecia os mandamentos de Deus, Tem mais exemplos aqui. Nós podemos abrir também a Bíblia. Vamos abrir também Gênesis. Vamos ver capítulo 39. Capítulo 39 de Gênesis. Vamos ver sobre o que está falando. 39 de Gênesis. Vamos ver 2 versos. 3 versos, 7 ao 9. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Veja só, você pode ler depois no livro de Gênesis, o capítulo 39, aqui está falando sobre José, a história de José, que é um dos filhos de Jacó. José foi
Os irmãos dele tinham muitos ciúmes dele, né? Porque o pai o amava muito, e eles vendem o irmão, né? E esse irmão vai parar lá no Egito. E ali ele sofre muito, mas finalmente ele entra como escravo de uma casa, né, de Potifar. Mas ele é um moço de Deus, né? Deus o abençoa, ele é inteligente. E o que acontece? Potifar, então, ele confia em José. Ele entrega a sua casa ali para ele cuidar. E a esposa de Potifar, ela o deseja. Ele é um jovem, um rapaz bonito, e ela o deseja, mas ele tem consciência, ele sabe, né, que ele tem um Deus e que diante de Deus é pecado, né, se deitar com uma outra mulher, cobiçar a mulher do próximo. E também ele sabe da confiança que Potifar depositou nele. Ele é um servo de Deus. Então aqui está demonstrado o quê? Que ele sabe que não se deve cobiçar a mulher do próximo. Olha o mandamento de Deus. Então aquelas pessoas, mesmo daquele tempo, já sabiam a respeito dos 10 mandamentos. Tenho mais exemplos aqui, irmãos, mas vai tomar bastante tempo. Eu posso estar anotando e depois vocês podem ler, mas a Bíblia, ela é perfeita. Deus, quando nós estudamos a Bíblia, Deus vai mostrando e abrindo para a gente a verdade. É só buscarmos. Bom, agora uma última pergunta. A salvação humana, ela depende da lei? Vamos abrir a Bíblia em Efésios, lá no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios fica depois de Gálatas, capítulo 2. Vamos ler os versos 8 e 9. Olha só o que está escrito, o que Paulo escreveu. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós não somos merecedores da salvação. Irmãos, nós somos salvos pela graça. É o dom de Deus. E esse dom é um presente, é Jesus Cristo. Deus enviou o seu próprio Filho e todo aquele que nele crer será salvo. Irmãos, não adianta nós pensarmos que fazendo boas ações, né, seremos salvos por isso. Não. Nós somos salvos somente, inteiramente pela graça. Então, no entanto, o fruto da graça, né, dessa graça que nós recebemos, né, da salvação, qual é? É a obediência aos mandamentos. Essa obediência, ela desenvolve o caráter cristão. E o resultado, nós nos sentimos alegres, felizes, é um bem-estar de viver. É uma evidência de nosso amor ao Senhor e da nossa atenção aos semelhantes. Porque os 10 mandamentos, irmãos, né, como está escrito, eu não vou abrir agora, mas o que está escrito? Nós lemos agora há pouco. Os mandamentos se resumem em quê? Os 4 primeiros mandamentos. Amor a Deus, adoração a Deus. E os outros 6 mandamentos se resumem o quê? Em amor ao próximo, respeito ao próximo. As pessoas falam, mas agora no Novo Testamento os 10 mandamentos já não valem. O que vale é amar a Deus e amar ao próximo. Irmãos, os 10 mandamentos é exatamente isso. O resumo dos 10 mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo. Então, os 10 mandamentos continuam em vigor. Nós seremos julgados com base na lei de Deus. Concluímos então que nós não somos salvos porque guardamos a lei. Não é isso. Guardar a lei não nos salva, simplesmente guardar a lei. E muitas pessoas
né, de outras doutrinas, pessoas que procuram falar contra, né, a palavra de Deus, contra os mandamentos, eles falam isso. Ah, essas pessoas acham que estão guardando os mandamentos, estão salvos, né? Nós que guardamos a lei de Deus, que buscamos guardar. Não é isso, não é isso que nós pregamos, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o que está escrito na palavra de Deus, é o que Deus fala. Então, nós somos salvos pela graça. Não somos salvos por guardar a lei. Mas o que acontece? Ao sermos salvos, nós guardamos a lei. Porque guardar a lei é uma forma de... Nós estamos adorando ao nosso Deus. Nós entendemos que a lei de Deus é perfeita e nós queremos ser perfeitos diante do nosso Deus, assim como Jesus, né? Assim como Jesus viveu e nos ensinou. Então, irmãos, a conclusão é que, como Davi declarou, né, no Salmo, os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Está escrito em Salmo 119, 165. Então, a lei de Deus é um guia para a felicidade e a proteção da humanidade. Viver de acordo com seus princípios vai proporcionar o quê? Paz e segurança. A nossa obediência a Deus é uma expressão de nosso amor e gratidão pela grande salvação oferecida na cruz do Calvário. Amém. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai eterno, que maravilha estar na tua presença, Senhor. Te somos gratos, Pai, pela tua palavra. Pai Santo, te agradecemos pelo teu ensino, Senhor. Pai, abençoa, coloca no nosso coração, Senhor, na nossa mente, para que nunca nós nos esqueçamos, Senhor, das verdades, da verdade, né? Aqui por ti falada. Pai Santo, fica conosco, nos dê sabedoria, nos proteja e nos guarde, nos livra de todo mal, Pai. Por tudo te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.